Muito bem, o programa de hoje vai conversar com a doutora Luciane Deboni, médica nefrologista e que trabalha na Fundação ProRim. Ela que já há muito tempo atua em Joinville como médica nefrologista, já esteve aqui no programa uma vez e vem falar sobre os 1.500 transplantes renais que a Fundação ProRim já realizou. E vão falar também sobre rins policísticos, o que vem a ser. Doutora Luciane, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Edivaldo. Uma alegria recebê-la no programa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Seja bem-vinda. Lu, eu sei que você é uma médica, conversa muito com seus pacientes, notadamente lá no Hospital da ProRim, no Hospital Regional, onde você atua, e também no Hospital São José, da qual você é parte integrante do corpo clínico, e também da Unimed. Né? E esse assunto, acidente de trabalho, é um assunto que é muito grande, é muito importante, né? Nós temos em Joinville uma série muito grande de acidente de trabalho, causando um prejuízo muito grande para a sociedade. Perfeito. Isso também é um assunto médico? Sem dúvida, né? Esses pacientes, essas pessoas que até então não eram pacientes, que sofrem um acidente, como tu comentaste muito bem, né? Muitas vezes graves e que, com sequelas importantíssimas, tornam-se pacientes que vão ser acompanhados, tratados e seguidos, seja pelo Sistema Único de Saúde, seja pelos seus convênios, realmente trazendo um ônus para a sociedade, não só, obviamente, acima de tudo, pela perda da qualidade de vida, se não da vida, muitas vezes, mas até questão de custo realmente social desses pacientes, porque deixam de produzir e passam a ter que ser, né, sustentados seja pelo SUS, seja pelo seu INSS, seja pelo seu plano de saúde, enfim, para poder custear todo esse tratamento, que na grande maioria das vezes são extremamente caros. A pessoa que sofre uma queda, ela pode ter uma lesão nos rins? Até pode fazer uma fratura renal, fazer um hematoma e eventualmente até perder o rim. Como é que é uma fratura renal, doutora Luciane? Uma fratura, o rim parte ao meio, se tiver um trauma muito forte na região lombar, a gente tem, né, o cara cai sentado, vamos supor, ele pode cair deitado. Batendo as costas, né? No chão. A gente tem um arcabouço costal que protege parcialmente o rim, né? As nossas costelas vão até mais ou menos metade do rim e a parte inferior do rim, a metade inferior do rim não é protegida pela costela. Fica desprotegida. Fica desprotegida. Então, se houver um trauma importante nessa região lombar, né, abaixo entre a bacia e as costelas, que é a região lombar mesmo, pode ter um trauma renal, uma fratura renal com sangramento, e isso, como o rim é um órgão ricamente vascularizado, às vezes esse sangramento pode até matar o paciente, se não identificado adequadamente. Causando hemorragia? Causando uma hemorragia severa, se não for retirado o rim ou corrigida a fratura, o paciente pode até morrer. Esse tipo de acidente pode levar a pessoa à morte? Se tiver esse sangramento, né, a fratura identificada e corrigida, o paciente pode perder o rim, como são 2 rins, se o outro rim for bom, ele pode ficar bem. Mas se ela não for identificada, às vezes o paciente fazer um choque hemorrágico, fazer um sangramento importante, pode até morrer por causa de uma fratura renal. Aí você vê, eu não imaginava que o rim pode sofrer uma fratura, ele pode se romper. Romper. Como se tu partisse realmente. Pegasse ele e quebrasse ele. E às vezes a pancada não precisa ser tão forte assim, né? Às vezes é uma questão de jeito, cai de jeito. De impacto, às vezes não, né, com uma coisa mais pontual, mais focal, né, mais localizada, e eventualmente fazendo É impressionante isso. E fica um alerta aí, né? Quem trabalha principalmente com altura, né? E é muito comum o pessoal trabalhar hoje para lavar telha, né? Muito. E você observa que às vezes a pessoa está lá em cima sem um cinto de segurança, sem nada. Se ele escorrega, a queda é fatal. Aí pode quebrar a coluna, pode ter um problema renal, pode ter um problema, uma paraplegia, uma tetraplegia. Mas é complicado, né, Riva? Porque se tu for olhar, a maioria das pessoas que estão fazendo esse trabalho não estão... Agora, quem contrata alguém para fazer esse tipo de trabalho, ele tem que cobrar. Não, se você não tiver equipamento, eu não quero. Porque a responsabilidade também é de quem contrata. Total, e a incomodação... É uma grande responsabilidade. Fica aí a dica para quem quer contratar alguém. É importante lavar o telhado? Até mas tem que ter todo o aparato de segurança. Doutora Luciane, 1.500 transplantes renais realizados pela ProRim. Número marcante. Ou números marcantes. 1.500. É coisa, hein? É coisa. Poucas instituições do Brasil atingiram essa meta. Né, nós estamos entre os 10 centros que mais realizaram transplante no país, né, nesse somatório. Obviamente, esse trabalho não é um trabalho de poucos anos. Tudo isso começou lá em 1978, com o primeiro transplante feito no Hospital São José, com o Dr. Aloísio. E progressivamente foi se conseguindo aumentar esse número de transplantes ano a ano. Nós chegamos a fazer 120 transplantes em 2012.
depois esse número estabilizou em torno de 100, 90, 100 transplantes ano. Isso também é um número bem significativo, isso também nos coloca entre as 15 e 20, dependendo o ano, instituições que mais realiza transplante, mas 1.500 realmente não são muitas instituições que conseguiram fazer. E especialmente se a gente ressaltar que não existe nenhuma instituição de ensino de grande porte por trás da ProRim. A grande maioria dessas outras instituições de referência, Escola Paulista de Medicina, USP, URGS, têm hospitais de ensino com uma instituição... Hospital-escola com uma instituição de ensino de grande porte por trás. Mais, né? E nós aqui dentro da cidade, com a parceria dos hospitais, Hospital São José, Hospital Regional durante muito tempo, alguns transplantes também no Hospital Dona Helena, né? Fomos somando esses transplantes todos e conseguimos então chegar a esse número, que todos são importantes, né? Na verdade, se olha para se criar uma data, um evento especial e valorizar e parar para pensar um pouquinho sobre essa caminhada, essa trajetória, para como se chegou nesses 1.500. Doutora Luciane, esses números são prova de que as doenças renais no Brasil, elas têm uma evidência muito grande, né? No mundo, né? No mundo, né? Qual é a doença renal que mais hoje leva a pessoa à hemodiálise ou leva a pessoa a ser transplantado? Individualmente, diabetes e hipertensão. As duas? Em primeiro lugar, o diabetes já. O diabetes. Né? E hoje talvez essa história mude, né, nos próximos anos, porque existem novas terapias no diabetes, né? Durante décadas se tinha basicamente insulina e 2 tipos de hipoglicemia antiorais, dois comprimidos para tratar o diabetes. E com isso tinha um arsenal relativamente limitado para conseguir controlar adequadamente o diabetes, e muitos pacientes não conseguiam controlar. Hoje existem várias outras drogas que tu pode combinar diferentemente e conseguir um controle realmente bem melhor do diabetes. Talvez com isso, né, nos próximos anos a gente possa ver uma redução das complicações do diabetes, porque na verdade a doença renal é uma complicação do diabetes. É consequência de um diabetes mal controlado. É um dos órgãos-alvo, né, que entra em falência com o diabetes. Então, como o rim, o olho, o coração, né, sinal da vasculopatia. Os órgãos nobres, vamos dizer assim. Na verdade, são órgãos nobres, mas na verdade é uma vasculopatia sistêmica que o diabetes faz, né? Ele vai lesando todos os vasos e em órgãos que são nobres, essa lesão do vaso vai ter um impacto maior do que num órgão menos importante. Mas o diabetes acaba cometendo o organismo como um todo. Hoje a Fundação ProRim dá uma assistência muito grande a portadores de diabetes e de hipertensos. Muitos fazem hemodiálise, alguns não fazem hemodiálise, mas recebem a atenção da Fundação ProRim. Orientação com relação à nutrição e por aí vai. Esse trabalho tem dado resultado, doutora Luciane? Sem dúvida, né? Os pacientes, isso é uma evidência no mundo inteiro, né? Os pacientes que não são seguidos, que não fazem o que a gente chama de tratamento conservador da doença renal crônica, né? Porque a doença renal crônica ela tem vários estágios, desde o estágio leve até o estágio terminal no sentido de terminal do rim, não do terminal do paciente, onde o paciente precisa, então, de uma terapia renal substitutiva, ou seja, ele precisa substituir a função renal de alguma forma, seja através da hemodiálise, seja através da diálise peritoneal, seja através do transplante. Mas até ele chegar nessa fase de precisar, então, de terapia renal substitutiva, os pacientes que conseguem fazer um bom acompanhamento, né, do seu manejo da hipertensão, do diabetes, de drogas que possam ser nefrotóxicas, conseguem preservar a função renal muito mais tempo. Ou seja, eles vão demorar mais para entrar em diálise do que os pacientes que não têm esse segmento. Então, esse manejo, essa atenção, que na verdade é uma atenção multidisciplinar, que não é só o nefrologista, depende do tratamento também do diabetes, a doença base do paciente é o diabetes. Então, precisa de um bom endocrinologista para poder ajudar no manejo, né, cuidar bem da hipertensão, a dieta, atividade física, enfim, tem toda uma abordagem multidisciplinar para que possa preservar a função renal mais tempo. Mas, sem dúvida, faz toda a diferença. Faz diferença. Você falou de atividade física. A maioria dos pacientes reluta com relação à prática, né? A maioria das pessoas... Atividade física, eu vou deixar de comer bem, a vida é tão curta, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou novo ainda e tal, e não dou importância à atividade física. Vocês da ProRim, e você notadamente, têm batido nessa questão, atividade física? A dieta, atividade física, é o que é o pilar, né? É o pilar, né? O remédio ajuda, mas essas mudanças de comportamento... Sem dúvida, não tem medicação que consiga, né, modificar
A história, sempre tu pode tomar o remédio que for, mas se tu não fizer minimamente a tua dieta, não tiver uma atividade física, não vai ter um resultado satisfatório. Mas esse não é só uma prerrogativa dos pacientes renais, né? É geral. Isso é geral, né? Do ser humano, né? Se for conversar com as pessoas, com colegas, né? Não precisa ser paciente, né? Todos nós sabemos que fazer atividade física é importante, que ter uma alimentação saudável é importante, mas às vezes isso não a pessoa pode saber, mas ela não consegue praticar isso, né? Não consegue colocar em prática. Colocar isso realmente como uma rotina na vida dela. O que é lamentável, né, Lô? Sem dúvida, mas a conta vem, né? Não tem... A conta vem. Tarda, mas não falha. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. Eu tenho falado muito sobre esse tema atividade física, porque... e fico feliz em ver cada vez mais pessoas, como é que eu vou dizer, aderindo, né, a esse movimento. Pena que em nossa cidade nós temos, eu já falei isso aqui, algumas academias de melhor idade que foram implantadas pela Unimed, mas que muitas estão abandonadas. Falta um chamariz, né? Falta fazer um movimento, colocar lá na academia um instrutor, dizer, vamos lá, pessoal, vamos lá. E vem um, vem outro, vem o vizinho e tal. E vamos fazer grupos, né? E o interessante, né, é que cada vez mais, mesmo dentro dessa vida moderna que a gente tem, todo mundo com pouco tempo, existem vários trabalhos no mundo inteiro mostrando que mesmo tempo muito reduzido de atividade, 5 minutos, 7 minutos, já faz toda a diferença. Né? Então, às vezes, tu pensa assim, eu não tenho tempo de ir na academia, ficar uma hora inteira. Não necessariamente. Mas não precisa, né? Não necessariamente, né? E pequenas coisas que a gente faz e que, na verdade, a nossa vida moderna nos diminuiu a atividade física. Eu estava lendo um trabalho que eles fizeram uma conta de quantos quilos a gente tende a engordar só pelo fato do controle remoto da televisão. Só o controle remoto da televisão. De tu levantar para trocar o canal várias vezes, só fica que tu no não dedo. troca só no dedo. São 3 quilos por ano que tu engordaria só por causa disso. Que tu tem que lutar para correr atrás desse prejuízo. 3 quilos por ano? Só por causa do controle remoto. Aí tu bota várias outras coisas, o controle do ar-condicionado, do portão, e só para falar em controle. Na minha casa não tem portão. Lá eu tenho que sair do carro para abrir. Quando chove, tu te arrepende. Não faz mal. Aí eu dou um jeitinho, pego guarda-chuva, sei que é meio desconfortável. Se viveu durante muito tempo, sei, né? Por que não? Eu acredito que... pequenas coisas que a gente... Que fazem a diferença. 3 quilos por ano? Por ano. Então, 10 anos dá 30 quilos? Bota aí o elevador que tu pega para subir 2 andares, bota o carro que tu pega para ir na padaria 2 quadras da tua casa, né? Então, pequenas coisas do dia a dia que a gente deixa de fazer e que poderiam já ajudar significativamente. Aí, às vezes, me pergunto, doutora Luciane, o médico, ele trabalha, o médico se especializa, o médico pesquisa, o médico vai a congresso, às vezes viaja de um continente a outro, pegando voos em assentos apertados para poder ir lá, aderir àquele movimento de um aprendizado diferenciado. Aí, fuso horário, volta para o Brasil, até entrar no fuso horário demora uma semana, um mês, para chegar para o paciente e dizer, olha, nós vamos fazer isso aqui porque isso aqui é bom. Aí o paciente não adere àquilo. É frustrante, mas isso também é um assunto que se pesquisa muito, né? Que é a aderência do paciente, né? E se sabe que a aderência, ela é... Fundamental. É fundamental, mas ela é muito ruim. É ruim? É muito ruim. Mais de 30% dos pacientes tomam as medicações de alguma forma errada. Para nós, no transplante, né, isso é fundamental, porque né, a sobrevida do enxerto, ou seja, o sucesso do transplante depende das medicações que são usadas para evitar a rejeição, e sem elas o transplante não é possível. 30% não é? 30% dos pacientes não aderem. Né? Então, já se estuda isso. Nós estamos participando, na verdade, de um estudo nacional que está sendo feito justamente para estudar isso aí, e esses pacientes vão acabar, num período variado, menor ou maior, perdendo os seus enxertos. E é lamentável, né, tu pensares que o mais difícil foi conseguido, ou seja, o paciente conseguiu sobreviver ao procedimento, conseguiu ter um transplante bem-sucedido, conseguiu o seu transplante, ganha-se a medicação no Brasil. Ele acha que só aquilo é suficiente. Mas o paciente, assim como, né, essa coisa do ser humano, de achar que a atividade física não precisa, e o médico, por mais que a gente estude e por mais que tu tente passar uma confiança para o paciente, nós não somos mais do que um padre para aconselhar. Né? Nós estamos ali com o máximo do conhecimento que a gente pode ter, mas eu estou orientando o paciente, eu não vou estar do lado dele todos os dias da vida dele para saber se ele tomou o remédio, se ele comeu tudo errado, se ele fez atividade física, ou seja, está no livre-arbítrio dele, né? Ainda está na mão dele aderir ou não. Né? O que é lamentável. Eu fico preocupado com isso porque aí se investe milhões
lamentavelmente, muitas vezes o resultado não é bom, não por culpa do tratamento, mas por culpa da adesão do paciente. Nós temos um intervalo comercial, doutora Luciana, depois nós vamos falar sobre a adesão ao tratamento de hipertensão arterial. Você também trata de pacientes que sofrem desse mal e que são doentes renais. Alguns no estágio 1, outros 2 e alguns em estágio já mais avançado. O quanto é importante você aderir. O que é aderir? É colar no médico, no bom sentido, dizer assim, não, doutor, eu vou para casa, mas é como se eu estivesse comigo. Eu vou dormir, é como se eu estivesse ao meu lado. Eu vou acordar como se eu estivesse ao meu lado. O quanto é importante a aderência a esse tipo de tratamento. Nós temos um intervalo comercial, é rápido. O programa Saúde e Companhia volta em instantes com a doutora Luciana Deboni, nossa convidada de hoje, aqui no programa Saúde e Companhia.